Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 9 e o verso 14. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 14. Quem achou aí? A minha versão diz assim: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e como os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Amém? Essa palavra eu ministrei ontem para os jovens, o Senhor colocou no meu coração na quarta-feira. E quem veio ontem no culto de jovens? Parabéns, você vai ter a oportunidade de ouvir de novo a mesma palavra, com uma outra roupagem. Mas como a Bíblia diz que o seu espírito, sua palavra se renova a cada manhã, então você que veio ontem, que Deus possa falar com você de uma maneira diferente. O Senhor ministrou no meu coração na quarta-feira essa palavra. E o contexto imediato dessa palavra, eu não sei se na sua Bíblia tem, na minha, fala assim: discussão sobre o jejum, o subtítulo. E aqui, os discípulos de João Batista, que estavam começando a andar com Jesus, porque João Batista, você lembra, ele era primo de Jesus, e ele apontava o caminho para Jesus. Depois os discípulos de João Batista passaram todos a ser discípulos de Jesus. Quer dizer, todos, creio que a sua grande maioria. E eles começaram a andar com Jesus, e eles tinham o hábito religioso de jejuar. E eles começaram a andar com os discípulos de Jesus e fizeram uma pergunta para Jesus. Falaram assim: mas Jesus, deixa eu falar um negócio. A gente jejua, os mestres da lei jejuam, e eu estou vendo que essa galera que anda com você está comendo bem, está jejuando não. Aí ele começa a fazer perguntas sobre a doutrina, sobre o estilo de vida. E Jesus dá uma resposta aqui que parece meio atravessada ou meio sem sentido, e eu acredito que para alguns deles, durante muito tempo pode ter ficado sem sentido, mas para nós, você vai ver que o Senhor vai esclarecer nessa manhã. Eles perguntam: vocês não jejuam? E aí Jesus podia, a pergunta é sobre comida, sim ou não? Vocês não jejuam? Vocês não se abstêm do alimento? É isso que é a pergunta. Jesus podia falar assim: olha, sim, não, talvez. Jesus fala assim: ó, ninguém remenda uma roupa com um pano novo. Pega uma roupa velha e faz um remendo com um pano novo. E ninguém coloca vinho novo num recipiente de couro velho. Porque naquela época, eu não sei, na sua Bíblia deve estar escrito odre. Quem está assim? Odre é um recipiente de couro da época bíblica, onde eles colocavam água, colocavam leite e colocavam vinho. Era uma maneira de conservar.
Então Jesus está falando assim, ó, ninguém coloca vinho novo num recipiente velho. E aí, imagina como fica a cabeça deles. Porque a pergunta deles é uma pergunta sobre comida. Mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta sobre hábito religioso. Porque eles jejuavam porque era um hábito religioso. E eles falavam assim, ó, a gente jejua. Por que quem anda com você não come, não jejua? Por que a sua prática, a sua doutrina espiritual é diferente? Aí Jesus dá uma resposta para eles, a primeira resposta. Ele fala assim, pode alguém ficar em luto numa festa de casamento onde o noivo está presente? Mas, quando o noivo for tirado, neste dia, jejuarão. Jesus estava falando assim, ó, enquanto eu estou aqui na terra, com vocês, em carne, presença física, vocês não precisam jejuar porque vocês estão com o noivo. Vocês estão numa festa, aproveita. Mas no dia que o noivo for tirado, ou seja, no dia que ele morresse e voltasse para o céu, nesse dia a gente jejuaria, porque a gente estaria de luto, sentindo a falta da presença dele. Pastor, e o que isso tem a ver? O Senhor ministrou no meu coração que muitas vezes a gente não consegue, porque a nossa maior luta é caminhar com Jesus, sim ou não? Porque caminhar com Jesus não é fácil, embora pareça. Eu posso te dizer, caminhar com Jesus é simples, é a coisa mais simples que tem, mas é muito difícil. Porque para andar com Jesus, a gente tem que fazer algumas renúncias. Para andar com Jesus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Para andar com Jesus, a gente tem que suportar alguns tipos de sofrimento. Para andar com Jesus, a gente tem que andar do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. E resumindo aqui esse texto, para não ficar confuso na sua mente. Jesus estava falando assim, ó, porque eu vou derramar, porque vinho, na Bíblia, fala de alegria, fala da presença de Deus, fala do poder de Deus, da manifestação de Deus. Ele falou assim, ó, ninguém coloca um vinho novo num recipiente velho. Deus estava falando para os mestres da lei, para os discípulos de João Batista, Ele estava falando assim, olha, não tem como eu derramar algo se a sua mente não mudar, se a sua estrutura for velha. Porque o que acontecia com esse odre, que é esse recipiente de couro que colocava o vinho, quando ele ia ficando velho, ele ia ficando inflexível, o couro, ele ia ficando duro. Porque, irmão, eles não tinham vasilha como nós. Eu até dei o exemplo para os jovens ontem. Quem já derrubou uma garrafa de refrigerante da mesa? Sim, você derrubou a garrafa, depois você pegou, foi abrir, voa refrigerante para todo lado. Por quê? Por conta da pressão. Porque o gás que está lá dentro do refrigerante, naquele recipiente, ele se moveu e ele deu pressão. Então, se você agitar uma latinha de Coca-Cola ou de qualquer PET e você abrir, aquilo sai com uma pressão violenta. O vinho, quando era colocado nessas bolsas de couro, o vinho fermenta. Então, ele precisa que o recipiente seja elástico para expandir junto com a expansão da fermentação do vinho, porque senão ele arrebenta e vaza. Naquela época não tinha vasilhas como hoje. Então, você sabe o que era um odre? Que eu também sou cultura. Odre, o que eles faziam para fazer um odre, para colocar vinho, leite ou água? Era tipo um cantil desses que o pessoal do exército toma água. Só que era um negócio feito eles matavam um animal, retiravam toda a sua pele com cuidado, raspavam os pelos se o animal tivesse pelo, colocava aquela pele para secar no sol, e aí o sol ia fazendo com que o couro ficasse elástico, e aí depois que eles abrissem bem e tivessem bem elástico,
eles pegavam as pontas, por exemplo, onde eram as patas do animal, eles deixavam só o pescoço aberto, porque era a boca onde ia colocar o líquido. O resto eles costuravam. E depois eles colocavam em cima das casas, porque eles se aqueciam com lenha. No inverno eles colocavam em cima das casas. E a lenha que queimava dentro da casa, ou para assar comida, ou para aquecê-los, aquela fumaça saía na chaminé, e o odre estava pendurado perto da chaminé. E aquela fumaça que ia defumando aquele couro, aquela pele de animal, ela tirava tanto os mosquitos, quanto ela ia fazendo com que o couro ficasse flexível. Só que eles também não podiam deixar muito tempo na fumaça, porque se ficasse muita fumaça, aquele couro pretejava e aquela pele enrugava e já não servia mais para segurar o recipiente. Pastor, mas o que você está falando? Eu ainda não estou entendendo nada. Você está falando de comida, agora você está falando de... quer ensinar a gente a fazer odre? Não. Porque do jeito que é feito com o odre, Deus faz com a gente. Para Deus derramar algo novo em você, Ele precisa te matar primeiro. Para que Ele possa fazer com que você entenda o propósito, Ele precisa te esticar e te expandir, e te colocar no sol, e te colocar na fumaça. Quantos estão entendendo? Então, o que os discípulos de João Batista estavam falando, falou assim, viu? A gente está acostumado a jejuar, vocês não jejuam. Como é que funciona essa doutrina? E Jesus fala assim, cara, se você não mudar a sua estrutura, eu não consigo derramar. E trazendo para as nossas vidas, Jesus está falando assim, ó, eu não consigo fazer nada na sua vida. Porque assim, ó, quem já pediu para o Senhor abençoar a sua vida? Quem já fez essa oração? Senhor, me abençoa. A gente fala, Senhor, abençoa a minha vida. Abençoa o meu casamento. Abençoa o meu trabalho. Abençoa os meus filhos. Abençoa a minha profissão. Me abençoa. Mas essa não é a oração correta. A oração correta é, Senhor, deixa eu viver a vida que o Senhor tem para mim. Porque se eu tentar encaixar Jesus na minha agenda, Ele não vai poder fazer muita coisa, porque a minha estrutura é como aquele odre, onde coloca o vinho. Na hora que Ele colocar o vinho novo, aquilo vai expandir, e por causa da minha inflexibilidade, por causa da dureza do meu coração, aquilo vai romper, e o vinho vai escorrer, e Ele vai destruir tanto o recipiente, quanto aquilo que Ele derramou. E olha o que o texto diz, Mateus 9, e o versículo 17. Ninguém colocaria vinho novo em recipientes velhos de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e tanto o recipiente quanto o vinho estragariam. O vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos, os dois, se conservem. Deus está falando assim, eu só posso derramar. A gente fala, Senhor, me dá entendimento. Mas com a nossa cabeça, com a nossa estrutura mental, a gente não vai entender. Então a gente tem que ter a cabeça de Cristo. Quantos estão entendendo? Está confuso? Está confuso na conversa de novo. Eu estou tentando ser o mais simples possível, porque essa palavra me pegou. Porque a gente quer trazer Jesus para a nossa vida. Jesus, me abençoa aqui. Jesus fala assim, não, larga a sua vida e vem viver a que eu tenho para você, que a que eu tenho para você já está abençoada. A que eu tenho para você já é uma estrutura que vai suportar aquilo que eu vou derramar. A que eu tenho para você, você já pegou, ele dá o exemplo da roupa. Antes de falar do vinho, ele dá o exemplo da roupa. Imagina você ter uma calça jeans velha, e essa calça jeans rasga. Aí você vai lá e pega um pano novinho e costura em cima do rasgo. Quanto tempo vai durar? O pano forte, o pano novo que você colocou, vai forçar o pano velho, vai rasgar e vai abrir um buraco maior. Lembra das calças de festa junina?
Quando você era pequenininho, lá em Barbacena. É isso que Deus está falando. Não dá para colocar algo novo em algo velho. Se a sua maneira de pensar não mudar, Deus não pode derramar o novo. E a gente fica falando, Senhor, derrama. Senhor, a gente quer inserir Deus na nossa vida. E Deus quer nos tirar da nossa vida e nos inserir na agenda dEle. É por isso que muitas coisas não mudam e a gente fica vivendo uma vida. Eu vou falar medíocre no bom sentido da palavra. Que medíocre é uma vida na média, não é uma ofensa. Quando alguém fala assim, você é medíocre, ele não está te xingando, ele só está falando assim, ó, você está na média. Qual que é a nota para passar? 5. 5. E muitas vezes, a gente quer viver essa vida com o Senhor. A gente vem e fala, Senhor, derrama da tua glória. Eu quero te conhecer. Derrama o teu espírito dentro de mim. Faz a tua vontade dentro de mim. Ele fala assim, cara, não posso, porque você não muda a sua maneira de pensar. Você sai na rua e vive a mesma vida que você vivia 10 anos atrás. Eu preciso que você mude a sua mente, mude o seu coração. Eu estava falando ontem, você já viu carro com banco de couro? É chique, não é? Não é bonito? Não é cheiroso? Não é da hora? Agora você já pegou um carro antigo com banco de couro? O cara pega um carro 1900 e Guaraná com rolha, com banco de couro. Aí você pega um carro 2026, o 2026 o couro está, nossa, está lindo. Você pega lá o outro, tá tudo rachado, não tá? Quem já viu? Tá tudo rachado, por quê? Como não cuidou, só usou, o couro foi ficando duro, até o ponto dele se rachar, e começa aquelas fissuras até que rasga o banco. Para o couro não ficar daquele jeito, você tem que lavar o banco de vez em quando, hidratar o couro de vez em quando. Cuida. Quantos estão entendendo? A nossa vida é assim. A gente vem para o Senhor quando a gente conhece Jesus, é um baque. Quando eu tive minha primeira experiência com Jesus, eu falei, cara, eu estou tudo errado, não tem nada que está certo, está tudo ruim. Aí o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. A gente para de mentir, para de um monte de coisa. Só que chega uma hora que a gente fala assim, tá bom, eu estou bem pra caramba. E não é assim. Você sabe qual que é a intenção de Deus? É nos transformar na imagem de Jesus até que Ele venha. O nosso padrão é Cristo. Ele está aqui, nós estamos aqui embaixo. E a gente tem que ir melhorando pouco a pouco. E aí quando a gente melhora, quando a gente deixa Ele fazer essas expansões nesse recipiente de couro velho aqui, a gente vai se tornando um couro novo. E Ele pode derramar sobre nós o vinho. O problema é que a gente quer o novo de Deus sem mudar a estrutura antiga. Já viu aquelas pessoas que você olha para elas e fala, nossa, tem um potencial incrível, mas a mente parece que está fechada. Você sabe que a pessoa tem potencial, mas a mente não vai, porque se não mudar a maneira de pensar, a Bíblia diz, assim como pensa a sua alma, assim você é. Por exemplo, se você pensar assim, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa, nunca vou conseguir tocar um instrumento. Você nunca vai tocar, porque assim como pensa a sua alma, assim você é. Agora, se dentro de você fala assim, cara, um dia eu vou tocar violão. Um dia eu vou tocar. Pode ser mais difícil. Por exemplo, o Mateuzinho tocando, ele toca com leveza. Eu tocando, é muito esforço para chegar perto. Só que eu toco. Por quê? Eu rompi a minha alimentação. Falei, não, eu vou tocar esse trem. Eu não toco igual ele, mas eu toco. Não quebra um gás. Se tiver que fazer culto aqui só eu tocando, eu toco todo culto. E sei que me aguente. Mas ele tem um dom. Para ele, se ele toca, ele sai do violão, pega a guitarra, sai da guitarra, pega o teclado, sai do teclado, monta no carrom, dá uma flauta para ele, ele toca. Dom. Beleza, ninguém vai discutir, é o dom. Mas se a minha mente
não me travar, eu vou embora. O que acontece conosco no relacionamento com Deus? A gente olha e fala assim, não, isso aqui não tem como eu viver. Esse pecado aqui eu não tenho como largar. Eu não consigo. Jesus está falando sobre isso. Que para Ele derramar uma coisa nova, Ele precisa ter uma estrutura para essa coisa nova. Porque senão vai romper e ambos vão se perder. Por isso que eu li, para que ambos se conservem. Deus quer conservar tanto o propósito dele para você, quanto você. Por isso que algumas coisas Deus aguarda para fazer nas nossas vidas. Cadê o Wallace? Ah, tá aí. Olha, já ergueu a mão da aliança. Você viu? Agora ele está namorando. Conta para ninguém. Infelizmente está filmando. Já estão sabendo. Agora ele faz questão, ele fala assim, vem cá. Vem aqui. Por favor, preciso falar com você. Antigamente ele falava assim, vem aqui. Para baixo. Agora ele fala assim, vem aqui. Brincadeira, irmão. Só para... Até perdi o que eu ia falar, tá vendo? Essas coisas não é de Deus. Você zoar com o irmão. Mas vamos voltar aqui. Por isso que algumas coisas eu estava falando para ele. Quando ele veio comentar que ia... Obrigado. Lembraram de mim, Jesus. Eu falei para ele, quando ele veio comentar que ele ia pedir a Raíssa em namoro e tal, e eu fui orar com ele e tal. Aí ele falou assim, pastor, como são os processos de Deus, né? Eu falei assim, cara, já pensou se Deus não tivesse preparado você? Porque ele sofreu muito nessa área. E agora é uma resposta de oração que Deus está dando. Mas eu falei assim, já pensou se Deus não tivesse trabalhado o seu caráter, feito você passar por várias situações, ser provado, você não estaria preparado para viver o que você vai começar a viver agora. Por isso que tem algumas coisas, tem algumas provas que vêm na nossa vida, você fala assim, Jesus, tem misericórdia, tira esse peso de mim. E Jesus está falando, não posso, porque é isso que está expandindo você para eu derramar o novo. E a gente quer que o Senhor pare com o processo, mas é o processo que vai nos tornar aquilo que a gente orou. Tem coisa que está acontecendo de ruim com você agora, que é porque você orou. Deus falou assim, então eu vou ter que mexer. Por quê? Porque para fazer o recipiente de couro tem que matar o animal. Não estou te chamando de animal, não vai falar que é misoginia, fobia, esquizofrenia, boemia, não sei o que mais ia. O Senhor, Ele tem que nos matar. Matar as nossas... O Alisson me mandou um corte num podcast, mexeu muito comigo, Alisson. Foi um dia depois que Deus me deu a palavra. Do Celso Portioli com o pastor Cláudio Duarte. E aí o pastor Cláudio Duarte falou assim para o Celso Portioli, falou assim, você sabia que quem é livre faz o que não quer? Daí eu falei, nossa, que coisa estranha. Quem é livre faz o que não quer. Aí ele começou a ministrar que, quantos aqui que levantam-se e falam assim, não vejo a hora de dar manhã, segunda-feira, 7 horas da manhã para eu trabalhar. Quantos são assim? Ah, só tu, né, Andréia? Só você. Não, a gente tem dia que a gente está animado, mas a maioria dos dias a gente não está. Quantos amam trabalhar mesmo? Eu trabalhava até sem receber, de tanto que eu amo trabalhar. Não abaixa a mão, que já é mentira. O pai da mentira é o cão. Tem dia que a gente não quer, irmão. Mas por que você vai trabalhar? Porque é necessário. Quem é maduro faz o que é necessário, não faz o que quer. Quem faz o que quer é criança. Por isso que quem faz o que não quer é livre. Pastor, não entendi. Se você faz só o que você quer, você é escravo de você mesmo. Me deu vontade de tomar sorvete agora. Eu vou lá e tomo. Me deu vontade de comprar uma Ferrari. Mentira, não tem dinheiro para comprar. Mas o cara que tem dinheiro, ele vai lá e compra. Só que o cara é escravo dele mesmo. Porque ele só faz o que ele quer. Quem é livre faz o que não quer. Por isso que nós somos livres. Porque a gente faz o que a gente não quer. A gente queria pegar o fulano para o pescoço. Mas a Bíblia fala, não, perdoa, 70 vezes 7. Você vai lá e perdoa, você está fazendo o que você não quer. Então você é livre, porque você não é escravo de si mesmo.
Está entendendo? A gente acha que livre é quem faz o que quer. Não, livre é quem faz o que não quer. Porque daí você é livre. Pastor, você não bebe? Não. Mas você não podia beber? Podia. A Bíblia fala que não pode se embriagar. Mas eu não bebo porque eu não quero. E se eu não quero, eu sou livre, porque eu não estou fazendo a minha vontade. Estou fazendo a vontade daquele que me chamou. É isso que Deus precisa expandir a nossa mente, porque senão a gente não consegue caminhar com Jesus. Jesus vai ter sempre aquela medidinha para não estourar o recipiente. Ai, quanto que cabe ali no Mateusão? Vou colocar 2 litros só. Ele tinha capacidade de 5, mas se eu colocar 5, com a mente que ele está agora, não vai dar. Aí já o Mateusão vai casar semana que vem. Já vai expandir a mente. Começar a jogar no nosso time. E aí o que acontece? Expandiu a mente, Deus derrama mais. Nós não podemos ser inflexíveis. A gente só vai viver o novo se a gente transformar isso aqui. Por isso que Paulo cansa de falar: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a sua mente não mudar, o seu relacionamento com Deus vai ser sempre a mesma coisa. Se Deus para você for um banco que você só procura quando você está precisando de dinheiro, é esse tipo de relacionamento que você vai ter com Deus. Se Deus para você só procura Ele quando dá um BO na sua casa, no seu casamento, na sua vida, não sei aonde, Ele vai ser só um resolvedor de problemas, Ele nunca vai ser o teu pai. A maneira como você lida com Deus é o tanto que Ele vai derramar em você. Se Deus é só um resolvedor de problemas, Ele vai ser um resolvedor de problemas. Agora, se Deus for teu amigo, irmão. Uma vez, o Senhor ia destruir uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia diz que o pecado deles era tanto que subiu um cheiro desagradável às narinas de Deus. Ele falou assim: eu vou acabar com esse povo. E aí, antes de ir para Sodoma e Gomorra, essa história é muito linda, a gente estava comentando ontem, aí na porta, na hora que acabou o culto. O Senhor vem de maneira física, vem 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é conversa para outra hora. E aí Abraão fala assim: eu posso servir vocês? Eu vou mandar minha mulher preparar uma comida para vocês. E eles falam: tudo bem. Aí Abraão fica na porta da tenda vendo eles comer de longe. E aí eles falam: a gente está indo para tal lugar, que era a direção de Sodoma e Gomorra. Ele lembrou: nossa, meu sobrinho Ló está lá. E eu acho que eles estão indo para destruir a cidade. Ele já começa a orar aqui: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor não destrói? E no meio do caminho, eles estão conversando entre si: como que a gente vai fazer alguma coisa lá em Sodoma e Gomorra sem avisar Abraão, nosso amigo? Para os amigos, Deus anuncia antes de fazer. Então, que tipo de relacionamento você quer ter com Ele? Um relacionamento que você tem com o seu gerente de banco? Ou um relacionamento de pai e filho? Você quer buscar Jesus só na hora que a coisa entornar lá na sua casa, ou no seu casamento, ou nas suas finanças, ou se aparecer uma enfermidade? Ou você quer ter um relacionamento de amigo, dele te chamar de amigo, dele falar assim: cara, eu preciso falar com o Alisson antes de fazer tal coisa. E aí sabe o que ele faz? Ele livra Ló, destrói Sodoma e Gomorra e livra Ló, porque ele tinha um relacionamento de amigo com Abraão. Tem pessoas que não vão ser destruídas em volta por sua causa, por causa da sua intercessão, porque um amigo de Deus intercedeu. Deus, Ele quer ser nosso amigo, nosso pai. Por isso, cara, é muito louco quando até Jesus vir na terra, ninguém nunca chamou Deus de pai. Nunca. Pode olhar no Velho Testamento, ninguém nunca chamou Deus de pai. Era Deus, Jeová Jireh, Senhor dos Exércitos, isso, aquilo. Quando Jesus vem, a primeira oração que Jesus vai ensinar, Ele fala: Pai Nosso.
Porque todas as religiões querem apontar para um Deus, mas só Cristo aponta para o Pai. Você vê que toda religião tem Deus, até a nossa, evangélica. E o gozado que a gente pensa que Deus é evangélico, né? Deus não é evangélico, Deus é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus de todas as pessoas que ainda não sabem, que estão perdidas procurando em religiões aquilo que só um relacionamento com o Pai pode dar. Então o Senhor precisa nos expandir, porque Ele não vai derramar vinho novo em estrutura velha. Se você não mudar o seu entendimento na maneira como você se relaciona com Deus, você sempre vai ter de Deus a mesma coisa. E às vezes o erro é porque nós fomos ensinados errado. Eu já falei aqui, antigamente eu ofertava por 2 motivos: por medo e por ganância. Medo porque falava, tem que dizimar, tem que ofertar, senão o devorador vai vir na minha vida. Muitos pastores pregam assim: você não dá o dízimo, o devorador vai vir, vai arrebentar com tudo. Medo. E outro, ganância. Olha, se você ofertar, Deus vai multiplicar a 30, 60 e 100 por 1. Você vai deixar de ser funcionário, vai ser patrão. Você vai... Os dois estão errados, porque a motivação não é a correta. A motivação correta foi a que o Mateus falou aqui: por fé e por amor. Por que eu oferto? Porque eu amo Ele, Ele é meu Pai, eu quero dar um presente para Ele. E é ruim dar presente para quem já tem tudo, né? Então por isso que não é a quantidade, é o coração. É o coração. Eu posso pegar uma grana absurda e colocar aqui e me achar o tal, é o orgulho, não vale de nada. E às vezes a pessoa pode soltar uma moeda de R$1 no gasofilácio e o coração dela está queimando com aquilo. Isso é mudança de mente. Nós precisamos entrar nesse lugar, porque a gente quer encaixar Deus na nossa vida, mas Deus quer que a gente abandone a nossa vida. E quando eu falo abandonar a vida, irmão, tem gente que fala, meu Deus, agora eu vou ter que largar meu emprego, cortar cabelo que nem os franciscanos assim, vem stick, nada contra os irmãos, os caras são da hora, só o corte de cabelo que é péssimo. Não é isso. É abandonar a sua velha maneira de viver, é você deixar espaço para Deus trazer um novo para você. Muitas vezes o Senhor está nos preparando para derramar coisas grandes, mas a nossa mente trava. Porque a gente não compreende o que Deus quer. E é disso que Jesus estava falando. Ele falou, eu não vou colocar vinho novo. Lembra de uma passagem, eu falei ontem para os jovens. Um doutor da lei chamado Nicodemos, ele começa a admirar Jesus por tudo que Jesus estava fazendo, só que ele era mestre da lei. Então ele vai procurar Jesus secretamente à noite, quando ninguém está vendo, porque ele não queria queimar o filme dele andando com Jesus. Ele admirava Jesus, mas ele tinha uma posição dentro do templo, da sinagoga. Um cara que conhecia as escrituras da época, de trás para frente, frente para trás. Ele vai procurar Jesus, e Jesus fala para ele, cara, você tem que nascer de novo. Daí ele fala assim, cara, mas eu já estou velho, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus fala, se você não entende de coisas terrenas, como que eu vou te explicar as espirituais? Era lógico que Jesus não estava falando para um cara velho voltar para a barriga da mãe dele, que não ia nem caber, ia estourar a mãe dele. Ele está falando, você precisa nascer de novo, mudar completamente sua estrutura de pensamento, sua estrutura doutrinária, tudo que você aprendeu até aqui, você precisa abandonar para andar comigo, porque eu vou te ensinar algo novo. Porque Jesus, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não veio fundar a igreja evangélica, nem a católica. Jesus veio trazer um estilo de vida. Ele falou, se vocês andarem assim, se me amarem verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. É isso, é sobre isso, é andar como Jesus andou. O que Jesus faria? Tem um livro que é maravilhoso,
Se você puder, leia. Chama Em Teus Passos, o que faria Jesus? E aí ele coloca várias situações cotidianas que acontecem no seu dia a dia. Por exemplo, alguém te dá uma fechada absurda, como fizeram com a Tudes, agora de pouco, antes dela chegar no culto. A irmã quase morreu, mas Jesus livrou. Qual que é a minha reação? Daí você fala assim, pô, mas na época de Jesus não tinha carro. Não, mas se ele tivesse aqui, o que ele faria? Ia atrás do cara, fechava também, xingava. Aconteceu isso no meu trabalho, como que eu lido com isso? Ah, não, eu vou devolver na mesma moeda. Cara, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Isso é mudança de mente. Porque a gente vai deixando a nossa vontade para fazer a dele. E como eu disse, só é livre quem não faz a própria vontade. Então o Senhor está nos chamando para ser livre. Ontem nós saímos daqui tarde, irmão. Pensa num trampo para acordar hoje. E nós estamos aqui. Fique em pé, vamos orar. A gente acha que para se relacionar com Deus tem que ter um monte de ritual. Jesus veio para cumprir os rituais, para a gente não precisar fazer ritual nenhum. Às vezes, irmãos, a gente prefere regras. O apóstolo Luiz Hermínio, ele diz uma frase que é mais ou menos assim. Ele fala, deixa eu lembrar. Ele fala assim, quem é muito... A mensagem da frase é, quem coloca muita regra, quem coloca muito peso, boa mãe, obrigado. Quem coloca muito peso para gerir uma situação é porque é ruim de relacionamento. Se, por exemplo, se o seu filho só trabalha debaixo de regra pesada para te obedecer, é sinal que o seu relacionamento com ele está ruim. Que se o relacionamento for bom, uma boa conversa, um olho no olho, entende? É isso que Deus quer fazer com a gente. Às vezes a gente fica procurando doutrina na religião, regra. A gente quer saber o que pode e o que não pode. Pode ouvir música do mundo, pastor? Irmão, vai perguntar para o seu pai. Só de se fazer essa pergunta já sabe que você não tem muito relacionamento com o seu pai. Eu posso fazer isso. A gente quer andar no limite. O que é pecado? É essa linha aqui. Aí eu ando aqui assim, vontade de pisar lá. Olha que delícia. Sansão. As pessoas querem saber regras para se relacionar com Deus por regra. Olha, se Deus falar que não pode isso, aí eu não faço. Mas se Ele falar que pode, eu vou. Não é isso. Porque se você tem relacionamento... Mateusão, você vai casar. Pelo olhar dela, você já sabe o que ela gosta e o que ela não gosta, sim ou não? Depois casar vai piorar um pouquinho. Algumas coisas vai melhorar bastante. Outras coisas vão piorar um pouquinho. E está tudo bem. Porque o livre faz o que não quer. A gente tem que se relacionar com Deus, e a gente quer regra. Por isso que tem religião que, com todo respeito, irmão, que ninguém me ouça agora. Não pode cortar o cabelo, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. Aí é tanta regra, e aí você vai ver. Eu conheci uns irmãos que eles faziam parte de uma religião que não podia ter televisão. E aí, um dia eu fui fazer injeção na casa dessa pessoa. E a pessoa estava ruim, eu fui no quarto dela. E aí eu cheguei no quarto dela, assim, meio que de sopetão, como diria meu pai. Existe essa palavra ainda, né? Sopetão. Surpresa. Aí eu entrei lá, a pessoa estava com o armário aberto e tinha uma TV mocosada dentro do armário, lá no fundo. Então, quando ele queria assistir televisão, ele abria a porta da esperança e tinha uma TV de tubo pequenininha lá. Queria assistir a TV deitado na cama. Mas quando vinha os irmãos da igreja, o armário fechado e... Falei, rapaz... Eu falei, mas o que adianta a regra então? Entende? Ele tinha uma aparência
de quem não tinha televisão, mas tinha uma televisão escondida. Para que serve a regra? Tanto faz você ter televisão como você não ter, dependendo do que você... Quantos estão entendendo? Então precisa mudar a mente. Precisa mudar a mente. E muitas vezes a gente age assim com Deus, a gente vive uma vida de aparência. Na igreja eu tenho um modus operandi. Fora da igreja, eu tenho outro tipo de conversa. Fora da igreja eu assisto outros tipos de coisa, escuto outro tipo de coisa, falo outro tipo de coisa, ando. Não é isso que Deus quer. Porque à medida que a gente tiver um relacionamento de amor com Jesus, cara, quando você está apaixonado, você quer fazer a vontade daquela pessoa. Eu já falei aqui, eu aprendi a gostar de mercado por causa da minha esposa. Eu não gostava de mercado, gente. Minha vontade era deixar ela lá, falou, você me liga quando você estiver no caixa. E pronto. Mas um dia ela falou assim, amor, queria tanto que você gostasse de ir no mercado, porque você vai, você fica com aquela cara de... Ela falou, eu queria que você gostasse de ir comigo ao mercado. E aí eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não gosto. Mas quem é livre faz o que não? Nossa, está ficando bom. Agora eu vou. Ela fala, amor, tem que nós sair, vamos. Eu já sei que é 2 horas. Vamos lá. Que delícia. Ver o preço do frango congelado. Mas eu vou para agradar ela. Se você começar a fazer as coisas por amor a Jesus e não porque existe uma regra dizendo que você pode ou que você não pode, você vai expandir a sua mente e Ele vai poder derramar um vinho novo. E você vai provar de algo que você nunca provou. Irmão, não tem nada melhor do que sentir a presença do Espírito Santo. Nada melhor. E a gente só consegue provar isso quando a gente é flexível para receber o que Ele quer. Por isso que quando a Bíblia diz, fala assim, ó, aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. Ele não está mandando você se suicidar. Ele está falando, cara, deixa de fazer as suas vontades, vive a minha, que você vai encontrar um prazer nisso que não tem igual. Por isso que Paulo estava preso e escrevia para as pessoas que estavam soltas, alegrem-se. Pô, mas como que o cara está preso, velho? Vai mandar os outros se alegrar, era para ele estar triste. Não, é porque ele estava preso só fisicamente. Mas aqui ele estava cumprindo o propósito. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Ou seja, a situação mudava em volta dele, mas ele não mudava, ele estava sempre alegre. Porque a alegria dele era o Senhor e não as coisas. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar na loteria. Não. Você pode ser alegre agora, passando o pior problema da sua vida, experimentar a alegria do Senhor. E aí você vai perceber que nada mais em volta faz sentido. Você vai estar sempre bem. Não importa a situação. Pastor, mas vai ter dias maus. Nos dias maus ele vai estar lá também. Porque quando a gente tem um relacionamento de amigo, ele é um amigo das horas incertas. Ele vai estar lá também. É sobre isso. Vamos orar sobre isso? Feche seus olhos. Senhor, nessa manhã, nós queremos ser um odre novo, um recipiente de couro novo, para receber o vinho que o Senhor quer derramar, o vinho que vai suportar a fermentação, o vinho que vai suportar a expansão, que não vai se romper por causa da inflexibilidade, da dureza do coração. Pai, nós não queremos fazer perguntas do tipo que os discípulos de João Batista fizeram. Olha, a gente jejua, por que vocês não jejuam? A gente não quer fazer perguntas de tipo, vai mudar o horário do culto por causa do jogo do Brasil? Não tem nada a ver isso, Senhor. Nós queremos um relacionamento de amigo, um relacionamento de pai e filho, como Abraão teve, que o Senhor, antes de destruir uma cidade, consultou um ser humano, porque era seu amigo. É esse tipo de relacionamento que a gente quer ter, que vai mudar a nossa vida, a nossa família, vai mudar o rumo dos nossos filhos, que vai mudar o nosso trabalho por causa da tua presença. É esse tipo de relacionamento. Não é um relacionamento religioso, artificial, baseado em regras, em doutrinas bem estabelecidas.
Não! Jesus, nós precisamos do Senhor nessa manhã, precisamos que o Senhor mude a nossa estrutura de pensamento, para que a gente possa experimentar aquilo que o Senhor tem. E obrigado sim por todas as dificuldades, por todas as dores e sofrimentos que nos trouxeram até aqui, porque essas coisas têm formado a pessoa que a gente vai ser no Senhor. Se o sofrimento for para a tua glória, não tira. Agora, se o sofrimento foi causado pelo nosso adversário, Pai, joga por terra nessa manhã. Faz aquilo que homens não podem fazer, Pai. Eu posso ficar pregando aqui até amanhã. Só o Teu Espírito pode nos convencer. Só o Teu Espírito pode nos convencer. Só o Teu Espírito pode entrar dentro do nosso coração e mudar uma chave. Entrar dentro da nossa mente e mudar uma chave. Mudar a maneira que nós somos. Egoístas, egocêntricos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, vaidosos. Só o Teu Espírito pode fazer isso, Pai. Porque se o Senhor não estiver dentro de nós, é isso aí que eu falei que é o que sobra. Então nessa manhã, nos transforma em odres novos para receber um vinho novo, para que nós possamos ser a mudança que a gente deseja tanto no outro, para que nós possamos ser a resposta que muitas vezes a gente quer do outro, que nós possamos mudar o nosso ambiente, que nós possamos mudar a nossa família, a nossa casa, o nosso destino, e principalmente que a gente possa cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E isso vai encher o nosso coração de alegria, e a gente não vai mais andar frustrado, porque nós vamos ser inteiramente seus. Nós não vamos trazer o Senhor para a nossa agenda, nós é que vamos nos encaixar na sua. É isso que nós te pedimos, e desde já agradecemos no Teu santo e bendito nome. Amém. Vamos ceiar? Se prepara aí, fique em espírito de oração. Se você tem que pedir perdão de algo, peça para o Senhor entrar no seu coração, que agora nós vamos sentar à mesa com Ele, porque está escrito: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E simbolicamente a gente vai fazer isso nessa manhã. Vamos ceiar com Cristo na mesa dele. Podem servir. Como eu sempre falo, irmãos, só um motivo para você não tomar ceia: se você não acreditar que Jesus veio em carne, morreu pelos seus pecados, ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por você. Do contrário, você não tem motivo para não tomar. Não tem motivo. O nosso pecado não pode nos afastar de Deus, a nossa condição temporária não pode nos afastar de Deus, se eu estou triste ou não, não pode me afastar de Deus. O pecado, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Então pega aí o seu vinho, o seu suco de uva e o seu pão, para a gente almoçar com o papai. Nossa, essa música veio a calhar, hein? Meu Deus do céu. Depois que eu prover o teu novo vinho. As crianças já desceram? Alguém foi chamar? Estão descendo? Fique à vontade. Irmão, você podia vir fazer essa dança aqui, irmão. Você podia, a gente desliga até a câmera. O cara tá recebendo vinho novo ali, mano.
Quem já pegou? Tem alguém que está sem? Alguém não pegou? Não? Você não pegou? Então vem. Junta aí com a pessoa que está do seu lado. Todo mundo está com? Junta aí com seus irmãos na fé que são sua família. Faltou para a Júlia? Estão descendo? Vamos esperar para a gente tomar todo mundo junto? Eu gosto de tomar todo mundo junto. Você que está em casa, que eu sempre esqueço, pega o seu pão, seu suco de uva. Não tem? Vai pegar. Gente, tranquilo. Está todo mundo tranquilo. Quem está tranquilo? Nós estamos em comunhão, cara. Papai vai esperar todo mundo. Junta aí com a sua família. Fiquem. Foram pegar. Fique em espírito de oração. Agradece a Deus por mais uma ceia. Você está aqui com seus irmãos em Cristo. Que direi sobre a sua boca? Agradece a Deus. Que oportunidade, irmão. Você não tem noção o que é isso no reino do Espírito. Você sabia que cada vez que a gente está tomando a ceia, a gente está antecipando algo que vai acontecer? A gente está provando do poder do mundo vindouro, porque a gente vai fazer isso com Cristo, na glória. Aqui tem dois, ó. Vamos esperar até que todos estejam. Vamos fazer uma roda aqui, ó. Sai do seu lugar, se movimenta. Vamos fazer uma roda, todo mundo, para a gente olhar um no rosto do outro enquanto ceia. Mãe, vem aqui. Vem com nós aqui. Tua vontade é perfeita. Na hora que todo mundo estiver com e todo mundo estiver apostos, é só falar. Todo mundo com? A criação, também meu coração. Sim, gente. Alguém me responda. Obrigado, Paty. Todo mundo ok? Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais uma ceia em família, com a igreja de Cristo, com uma parte do seu corpo na terra. Te agradecemos pelo teu sacrifício, por tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que nos traz tanta alegria, prazer e salvação. Foi através do teu corpo moído, do teu sangue vertido, que nós temos a oportunidade de sermos um com o Senhor e um com os nossos irmãos. Nesta manhã nos perdoa, Pai, de tudo aquilo que entristece o seu coração, e expande a nossa mente, para que o Senhor possa derramar esse vinho novo que nós precisamos tanto, que nós venhamos a deixar a nossa vida de lado, para poder viver a sua, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, por uma nova aliança no teu sangue, que quando comermos desse pão e bebermos desse cálice, a gente possa anunciar a sua morte e a sua ressurreição, até que um dia o Senhor venha. Te agradecemos por tudo. Senhor, abençoa esses elementos, para a glória do teu santo e bendito nome. Vamos pegar o pão aí, todo mundo? Vamos comer dele? Tudo em ti é bom. Vamos cantar isso de novo. Cristo sustentas a criação também. Se você quiser trocar com a pessoa que está do seu lado, em sinal de aliança, quiser trocar o cálice do suco. Tua vontade tudo em ti
cantar todos juntos. Cristo sustenta, levante suas mãos. Cristo sustentas a criação. Também meu coração. Mais uma pessoa só, porque senão se for trocar com todo mundo, vai ter o jogo e nós vamos estar aqui ainda. Trocou aí? Deixa eu trocar com meu amigo. Amém? Vamos tomar dele todos. Não se preocupa com o copinho agora, irmão. Coloca ele em algum lugar aí, já já a gente pega. Continua nesse espírito, agradecendo a Jesus por mais uma ceia, pelo sacrifício doloroso que nos trouxe vida, por a gente poder participar disso. Que privilégio que é participar disso. Que privilégio, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pela ceia, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado porque o Senhor não desiste de nós, obrigado porque o Senhor continua nos instruindo, obrigado porque o Senhor deseja que sejamos odres novos para receber um vinho novo, e isso tem que passar pela mudança da nossa mente, e nos ajuda com isso, porque somos fracos e falhos. Nos fortalece, Senhor, nos dá uma semana abençoada, na tua presença. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento e aumenta a nossa percepção e capacidade para que andemos contigo. Nos ajuda nas nossas dificuldades, Pai, nas nossas mazelas. Continua caminhando conosco, continua nos enchendo de amor e fé, enchendo o nosso coração da alegria do Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, naquilo que temos dificuldade, nos obstáculos, que possamos ser igreja até o fim, que possamos perseverar até o fim, que possamos suportar uns aos outros em amor, que possamos continuar caminhando com o Senhor e que possamos tomar mais ceias como essa, como família. Nos cura, Pai, nos liberta, que sejamos livres para fazer o que a gente não quer fazer, porque isso é ser livre. Nós te agradecemos por esse culto, por essa manhã, por cada família representada, por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que o Senhor há de fazer, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa o nosso resto de domingo, o nosso almoço. Enfim, abençoa todos, Pai, com a tua santa presença. Nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Cadê a Mary ali? Vem pra cá, Mary. Antes da gente terminar.